STF passa a ouvir advogados antes de liberar votos para julgamento. O Supremo Tribunal Federal passou a adotar nesta quarta-feira, dia 18, uma nova metodologia para julgamento de processos pelo plenário da Corte. Com a medida, os ministros vão ouvir as sustentações orais dos advogados antes de redigirem os votos. Em seguida, será marcada uma data para o julgamento da causa. A nova medida foi aplicada pela primeira vez na sessão de ontem. Os ministros ouviram os argumentos de partes envolvidas no processo que discute a constitucionalidade do regime de separação de bens nos casos de casamento ou união estável envolvendo idosos maiores de 70 anos. A inovação foi implementada pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, que tomou posse no mês passado. Para o presidente, a inovação é para permitir que os argumentos dos advogados sejam analisados antes do julgamento de processos relevantes que chegarem ao tribunal. No modelo tradicional que adotamos, nós chegamos preparados para votar, já tendo estudado os processos e com uma opinião já formada. A experiência que estamos fazendo é ouvir as sustentações dos advogados antes da formação da convicção, explicou. No atual modelo, as sustentações dos advogados serão feitas na mesma sessão na qual os votos são proferidos desta forma. Os ministros já estão com os votos prontos quando ouvem os advogados. Separação de bens. O caso julgado pelo Supremo envolve o recurso de uma mulher para entrar na partilha dos bens do falecido companheiro. A união estável foi realizada aos 72 anos. A primeira instância da Justiça de São Paulo validou a divisão da herança, mas o entendimento foi anulado pelas demais instâncias. A Corte discute a constitucionalidade do artigo 1641 do Código Civil, dispositivo que obriga a adoção de regime de separação de bens para quem tem mais de 70 anos. A lei diz o seguinte: está com 70, vai casar, filho, separação de bens. Vai que você casa com uma pessoa de 50 anos mais nova que você, né? Vai Sim. Que você tenha uma... Então, separação de bens, está tudo certo, você vai casar por amor, acabou. Ah, Márcio, mas olha, é que assim, as pessoas elas precisam se atentar um pouco mais à questão da lei, né? Isso não impede, por exemplo, né, que a pessoa, depois que case em separação, que ela faça uma doação, por exemplo. O vovozinho lá tem 50 imóveis. Por que que eles acham que ele não está lúcido o suficiente para casar com a novinha, né? Então, mas isso ou vice-versa, os filhos vai causar danos ao patrimônio dos filhos e tal, né? Isso não impede que ele faça uma doação, gente. Se você chegar lá no cartório, você pode ter 100 anos. Mas se você chegar num cartório e você provar que você está apto, que está com o seu juízo tudo ok, né, o escrevente ou o tabelião conversar com você e atestar a sua sanidade, isso não impede que você faça uma doação. Sim. Então, assim, é meio que chovendo molhado, né, Márcio? Vai casar em separação total de bens? Vai, mas isso não impede que o proprietário dos bens faça uma doação, compre algo no nome da pessoa. Gente, natural, isso é um processo natural. Com certeza, A lei está lá e, se não for alterada, vai estar vigorando. E uma instância decide, a outra vai e entende que não, a lei é clara e pronto. Aí outra vai e agora está no Supremo. Gente, é aquilo, vai dar mais trabalho para dar golpe, né? Esse é o... A questão agora também é essa situação do ministro, que já faz um aceno aí para toda a advocacia, que vai ouvir as sustentações antes de estar já definido o voto, né? Sim. Então, antes do votar, vão ouvir a sustentação, que é óbvio, de repente, o ministro, aos olhos do que foi colocado pela defesa, pode alterar. Mudar a sua opinião, né? Isso é fato, é válido, é uma iniciativa positiva. Sim. Mas Barroso, você acertou uma. Pois Interessante. 10h59, Barroso acertou uma, vai ter repercussão e desdobramento disso, a gente espera que seja sempre positivo. Até porque o que é bacana disso, Márcio, é que às vezes são tantas laudas, né? Os processos são tão longos, né? E às vezes o ministro começa a ler aquilo porque eles são obrigados a ler e como são imensos, eles acabam se perdendo, pode perder um detalhe ali e você tendo o advogado ali para defender, né, a sua questão, fica até mais fácil o entendimento. Eu acho interessantíssimo isso. Sustentação oral, né? Sim. Às vezes as pessoas vão ler, né, e acabam não lendo tudo e passando um pedacinho ali importante que pode prejudicar ao final do julgamento. Perfeito, Pitica. Então, logicamente, é humano, né?
é uma condição humana e todos podem acontecer dessa forma. Né? Sim, até porque o juiz ele aplica a lei, mas ele vai muito do julgamento próprio, do entendimento dele de como aplicar a lei também, né? Porque ele é um humano também, né? Comum. É uma pessoa. Mas ele é um comum.